O anime de hoje se chama Bitoon. Ryota Sakamoto é o melhor jogador de Bitoon do Japão. Um dia, ele acorda no meio de uma ilha com uma ficha verde na mão e sem entender muito o que estava acontecendo e como chegou ali. Então, em um flashback, o Ryota se lembra de ter ficado furioso com a sua mãe por ela ter mandado um currículo para a mercearia no seu nome. Então, depois disso, ele se lembra de alguns homens estranhos conversando com ela. Enquanto estava na praia, o Ryota deu uma boa olhada em uma sacola que estava aqui com ele. Lá, ele percebeu que tem bombas. Mas, logo em seguida, ele fica bem aliviado ao ver alguém ali na ilha e ele pede ajuda. Mas a pessoa o ataca ao invés de ajudar. Enquanto ele foge, ele percebe a semelhança das bombas com as bombas do jogo online que ele jogava. Mas diante a morte certa, ele teve que fazer uma escolha e jogou a bomba sobre o cara que estava atacando ele. No momento em que o Ryota o atrai para um penhasco e pula na água. Aqui, nós vamos um pouco para o passado e nós vemos a Himiko encontrando o Ryota online. Eles jogam juntos por um tempo. A Himiko é como qualquer outro adolescente vivendo a sua vida normal. Ela estava com seus amigos e um dia eles viram uma carta dizendo que eles poderiam ganhar 100 mil ienes se eles nomeassem alguém para desaparecer. Sendo assim, nós voltamos para a ilha com a Himiko sendo encontrada por 3 caras na praia. Eles pedem para ela se juntar a eles, mas uma briga entre 2 membros dali, que se chama Musashi e Isamu, acontece e isso atrapalha todo o esquema. Depois que eles finalmente se acalmam, eles simplesmente dão a tarefa para Himiko de guardar as bombas de todos. Mas depois de outra discussão sobre os suprimentos, o Musashi decide matar o Isamu. Então depois disso, o Akechi Mitsuo acorda ela enquanto todos estavam dormindo e a convence a fugir com ele, porque eles estavam com medo que o Musashi pudesse matar eles também. Dessa forma, eles fogem ao amanhecer com os suprimentos. O Musashi conseguiu perseguir eles, mas eles conseguem escapar. Em outro flashback que enviou a Himiko para a ilha, ela chegou ao apartamento de uma banda com quem ela fez amizade com a galera. Mas, pro seu terror, quando ela chegou lá, as suas amigas estavam sendo atacadas por eles. Mas de alguma forma, ela reagiu e fugiu para pedir ajuda. Os suspeitos foram pegos, mas tudo que suas amigas viram foi a traição quando ela fugiu. Dessa maneira, ela resolveu nunca mais confiar nos homens. Ela mais tarde conheceu o Ryota no rio e a Himiko rapidamente foge do Ryota. Então, enquanto a segue, ele conheceu o Kiyoshi. O Kiyoshi explica ao Ryota que foi atacado no avião, resultando na sua perda de memória. Mas parece que ele sabia quem estava por trás desse cruel jogo da morte. Vendo o que aconteceu no avião, a mente por trás disso explicou a mecânica e que eles poderiam sair da ilha recebendo 7 fichas verdes de jogadores mortos. Dessa maneira, os dois concordam em se unir e tentar conseguir um pouco de comida juntos. Mas o Ryota vê como a competição é realmente cruel, e ele tenta convencer o faminto Kiyoshi a desistir dos suprimentos por enquanto. Mas ele discorda disso, e o Ryota finalmente cede, e eles começam a se preparar para pegar o último pacote de comida que caiu. Agora, nós conhecemos o Kosuke Kira. Ele é vítima de violência doméstica por parte do seu pai, que era muito violento. Mas um grande advogado que se chama Soichi Natsumi se voluntariou para ser advogado dele. Na ilha, o Kosuke tem dificuldade em mostrar empatia por sapos, e ele até matou um ali de uma forma muito violenta, sendo que o bichinho só estava existindo e nada mais. Enquanto caminhava pela praia, começam a cair vários suprimentos de um avião. Era para eles irem atrás, mas o pai do Kosuke ordena que o seu filho fique de boa, pianinho ali, ou a coisa vai ficar complicada para ele. O Kosuke cansou desses abusos do seu pai e colocou uma bomba no meio do peito dele. A bomba explode antes dele conseguir se libertar. E bom, o Natsumi fica horrorizado com isso e condena o Kosuke antes de fugir. O Ryota e o Kiyoshi chegam logo depois e vê o Kosuke com o cadáver do seu pai. Ele tenta atacar eles, mas eles rapidamente escapam. O Kiyoshi diz ao Ryota para se salvar, mas ele se recusa e instrui o Kiyoshi a se esconder enquanto ele atrai o Kosuke para longe. Mal sabia ele que o Kiyoshi voltou ao cadáver para coletar o chip verde. O Kosuke e o Ryota estavam lutando. Os dois jogadores são de alto escalão de Bitoon. O Kosuke encurrala ele, mas o Ryota consegue o derrotar. Enquanto o Ryota e o Kiyoshi estavam comendo no rio, o cadáver do Mitsu flutua e isso assusta eles, pensando que os inimigos estavam perto. O Ryota lança o radar
Mas a Himiko percebe e usa sua bomba tipo gás corrosivo nesse exato momento para atrair ele. Vendo a Himiko com um monte de bombas, então ele pede a ela que se junte a ele para achar um caminho para fora dessa ilha. Mas na hora, ela tenta atacar ele. Só que, na hora, ela faz um monte de merda e é nocauteada pela sua própria arma. O Ryota carrega a Himiko para um local seguro e ela revela a eles que a razão pela qual ela estava na ilha era porque alguém os nomeou. O Ryota percebe que a sua mãe pode estar por trás da sua nomeação. E de repente, eles escutam um barulho na floresta. Eles ficam cercados por lagartos gigantes. Eles são atacados pelos lagartos. O Kiyoshi é mordido na perna. Antes de escapar, o grupo eventualmente se separa quando os lagartos atacam, mas o Kiyoshi o salva a tempo e usa sua bomba. Eles montaram um acampamento em um prédio abandonado e começaram a tratar o Kiyoshi, que ficou bem ferido na perna. Ela já estava para infeccionar. Depois disso, o Ryota pergunta o nome da Hikimo e também onde ela conseguiu aquelas bombas iguais às do jogo, além de comida. Nesse momento ela se recusa a dizer qualquer coisa. Ela só envia uma mensagem para alguém rastrear eles. No jogo online, a Himiko e o Ryota se casaram, mas quando ele pede para conhecê-la na vida real, ela se recusa. O Ryota foi emboscado pelo Musashi e o Natsumi, mas ele consegue escapar. Mas infelizmente, esse era o plano do Ryota, e assim ele consegue saber o esconderijo da galera. Ele chega atacando o Kiyoshi enquanto o Ryota cai do prédio. Ele acorda e encontrou todo mundo desaparecido, até mesmo a Himiko se foi. Ele sai para resgatar ela. E apesar do Kiyoshi implorar para que ele fique, ele se infiltra com sucesso no esconderijo inimigo e resgata Himiko enquanto tenta escapar do Natsumi que estava atacando ele. Mas ele é imediatamente morto. O Musashi pega Himiko como refém e diz ao Ryota para lutar desarmado. O Musashi joga ele no chão, mas a Himiko planta uma bomba na camiseta dele e foge junto com o Ryota. Enquanto tenta escapar do gás tóxico, o Musashi tenta puxar a Himiko para baixo dele, mas o Ryota a salva. O desenvolvedor do Bitum é visto assistindo os acontecimentos na ilha. Os executivos também estavam acompanhando o progresso dos jogadores na ilha. O Ryota agora tem 3 fichas verdes com ele. Dessa maneira, ele e a Himiko passam a noite em um prédio abandonado antes de irem para o seu esconderijo. A Himiko fica em um conflito por não conseguir contar que ela é a menina que ele conheceu online. Do nada, quando ela acorda, ela vê alguém sobre ela e essa pessoa fugiu. Quando o Ryota percebe, ele começa a procurar e encontra uma mulher que estava sem o braço porque ele foi cortado. Ela era quem estava em cima da Himiko, então elas conversam. A mulher se chama Murasaki Shiki e ela diz que ela era de um lote anterior do deles. Ela também fala como que ela acabou na ilha e como ela foi traída pelo Dr. Masahito Date, o homem em que ela mais confiava. Depois de aprender sobre a sua história, o Ryota faz um plano para coletar as fichas suficientes para uma pessoa conseguir fugir, mas para sequestrar o avião assim que chegar na ilha para que todos possam escapar juntos. Então ele estava pensando em algo ainda além. O Kiyoshi foi tratado e ele engana todos para que confiem nele desde que ele conseguiu salvar o Ryota, mas ele planejava atrair todos eles ao ouvir que ele já tem 3 fichas. Dessa maneira eles conseguem ver os suprimentos caindo do avião e lutam para pegar eles. Mas vem outro cara com um outro time composto pelo Nobutaka e Hidemi Kinoshita. Mas como Ryota foge com os suprimentos, ele é emboscado pelo Kosuke e seus companheiros de equipe. Um deles se chama Tomoaki. Eles conseguem roubar e pulam no oceano. Encurralado por chamas, o Ryota segue ele. Quando a Hidemi e a Himiko lutam, a Himiko é salva. O Tomoaki não vê ninguém ali e vê os suprimentos nos arbustos. Ele pega, mas ele cai em uma armadilha. O homem que pulou no oceano pega o seu chip, mas o Ryota o ameaça. Os desenvolvedores do jogo assistem a essa batalha entre os dois. O homem diz que conhece o Ryota e, intrigado, o Ryota finalmente se lembra dele como seu antigo amigo de escola que o traiu seduzindo a menina que ele gostava. Apesar de saber que a condição do Kiyoshi piora por causa da mordida de lagarto, eles tentam encontrar algum medicamento que possa ajudar, mas por enquanto eles não conseguem. Eles chegam ao prédio, Dante, que reúne alguns remédios em uma caixa e entrega para o Ryota. Ele chama Himiko, mas ele avisa sobre a bomba plantada ali. Depois da explosão, o Dante avança na Himiko, mas ele é atacado pela Shiki e agora a Himiko vai ajudar o Ryota, mas era tarde demais. Ele caiu na armadilha e a Himiko lança uma bomba no Date.
A parceira da Rimiko cai em uma armadilha do Dante e cai do telhado. Mas, do nada, o Ryota apareceu ali e todos ficam chocados ao ver ele vivo depois da explosão. Ele conseguiu escapar por um buraco no chão no último segundo. O Dante tenta prender o Ryota, mas a bomba que ele escondeu ficou se mexendo e parou embaixo dele e explodiu. A Rimiko e Ryota pensam no que fazer com o ferido, mas a Shiki chega e ataca para matar o Dante. Mas ela muda de ideia. Ela decidiu tratar das feridas. Aqui nós vemos a Rimiko tomando um banho e o Ryota pede a ela para verificar alguns cadáveres em busca de chips para que eles possam chamar um helicóptero e sair dali. Dessa maneira, eles retornam para pegar os chips, mas todos eles já foram removidos. O Ryota percebe que o Kiyoshi deve ter pegado sem o conhecimento dele. O Kiyoshi começa a alucinar sobre a sua família e decide trair a Rimiko e o Ryota para que ele possa finalmente ir para casa. O Ryota tenta afastar ele, mas o Kiyoshi joga bombas nele. Ele fere a sua perna e a Rimiko é capaz de salvar ele. Aqui ele percebeu que ela era quem ele conheceu no jogo online. O Kiyoshi ao mesmo tempo tenta escapar, mas o Ryota o segue. Ele estava muito ansioso. O Kiyoshi, carregado pela culpa e por ter traído eles, resolveu tirar a própria vida quando é encurralado por lagartos gigantes. Os dois voltam ao seu lugar onde eles estavam desde o começo e a Rimiko revela que ela coletou as fichas do Kiyoshi antes de voltar. Assim, ela tá com 6 fichas. Ela propõe que o Ryota a sacrifique para ele poder deixar a ilha e voltar para casa. Mas ele se recusa a isso e diz a ela que já sabe que ela é a Rimiko que ele conheceu online. Ele promete tirar eles da ilha e começar a namorar oficialmente. Dessa maneira, o anime termina com os desenvolvedores para obter soluções para alguns problemas técnicos na ilha e deixar ela sob controle. Um dos funcionários parece conhecer o Ryota e tá só de longe observando.